Quero falar com você rapidamente, nesse momento que eu chamo de educação financeira espiritual, que esta é uma prerrogativa, esta é uma proposta somente direcionada aos filhos de Deus. Este momento é o momento da oportunidade que o Filho de Deus tem de espiritualizar aquilo que é mais carnal, aquilo que é mais humano, aquilo que é o grande desejo da humanidade. Como seres humanos, como seres viventes, como seres pensantes, nós precisamos do dinheiro. Precisamos. Isso é fato. E eu gosto de repetir a máxima da economia, que diz que o consumo é ilimitado, mas os recursos são escassos. São escassos. Tanto que a maior discussão é sempre o quê? Desenvolvimento com sustentabilidade. As estruturas, né, científicas, ideológicas, governamentais, elas buscam sempre, né, o crescimento, buscam sempre a evolução, mas isso choca com destruição, com degradação de meio ambiente. Então, sustentabilidade com desenvolvimento é uma briga, não é, pastora Ana Gonçalves? É uma briga. É uma briga, é uma conta que nunca fecha. Veja bem, consumo ilimitado e recursos escassos. Não fecha. Isso gera uma rotina desenfreada de busca pelo dinheiro. Pessoas que querem, eu fico pensando, eu falo, mas meu Deus, mas para que é mais dinheiro? Para quê? Doce ilusão. E olha, eu aconselharia você a não perder a reciclagem ministerial. Olha, no meio do ofertório, eu me lembrei disso agora. Sexta-feira vamos ter uma reciclagem ministerial, que é uma pergunta. Tudo é vaidade? Porque o sábio disse, tudo é vaidade. Mas nós vamos fazer uma pergunta, tudo é vaidade? Sexta-feira, a partir das 19h30, da minha casa, ao vivo, reciclagem ministerial, no canal do YouTube, Missões Oficial Cristo Vive. Missões Oficial Cristo Vive no YouTube, você vai poder participar. Porque tudo é vaidade. Eu não vou começar a responder agora, vou cortar, senão vai quebrar a sua curiosidade. Isso vai trabalhar em seu favor para você estar com a gente sexta-feira. Meus amados, tudo é vaidade? Às 19h30, a partir das 19h30, tá bom? No canal YouTube oficial, Missões Oficial, Cristo Vive. Missões Cristo Vive Oficial. Missões Cristo Vive Oficial. Para não parecer que tem um erro de concordância aí, que o bispo não gosta disso. Apesar de errar de vez em quando, que é normal. Então, todas as promessas têm o sim e o amém do Senhor. O mundo caminha numa logística totalmente equivocada, que gera essa mesquinharia, gera essa especulação desenfreada, gera mediocridade exacerbada, que a carne já é medíocre mesmo. E isso dá um problema muito grande, que o Filho de Deus não precisa e não deve viver. O Filho de Deus tem oportunidade para viver desenvolvimento e sustentabilidade com relação à vida financeira. Olha que bênção. Todas as promessas têm o sim e o amém de Deus. E a Bíblia, mais de 2000 vezes, fala sobre vida financeira. Tem muita promessa sobre vida financeira. Temos muitas garantias espirituais. Mas, bispo, me dá uma bem clara sobre isso que você acabou de falar agora. Eu não. A graça de Deus comigo pode trazer isso para você em versículo. Sustentabilidade. Diga, desenvolvimento com sustentabilidade. Diga, o mundo quer, mas nós temos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10.
2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, Paulo diz assim: ora, aquele que dá sustento e sustentabilidade. Olha aqui, ó. Porque ele diz assim: aquele que dá semente é o que semeia. Ele te dá o sustento, a semente. Você semeia, você tem sustentabilidade, porque você é um semeador, você viu que era uma semente, e ele vai te dar semente de novo. Logo de cara você tem uma garantia: se você semeia hoje, amanhã você vai ter mais semente. Você está entendendo? Porque Deus dá semente ao que semeia. Nunca mais eu deixei de ter uma semente, graças a Deus, já saí de casa hoje semeando. Eu fico impactado de como Deus é tão carinhoso. Eu falo às vezes isso. Uma das áreas que Deus sempre foi muito carinhoso comigo foi com relação a essa confirmação, porque olha, uma pessoa trazer dízimo, oferta para entregar. Olha, lembro da nossa Hilda Belato, um beijo, tenho orado muito pela Hilda Belato, né? Nossa amada Hilda Belato, que agora não está podendo mais vir à igreja, mas pessoa que às vezes ficava 6 meses juntando o seu dízimo e mandava mensagem: Bispo Daniel, vem aqui buscar essas pessoas, pastora Célia, essas pessoas não podem ser esquecidas por nós, jamais, não podem ser esquecidas. Então, principalmente nas nossas orações, mas se puder também nas nossas ações, sabe, pessoas com a fidelidade, e Deus tem trazido pessoas assim, a terem esse contato comigo tão maravilhoso. Deus seja louvado. Mas eu sei que tem pessoas que às vezes estão chegando aqui, novas, às vezes na internet ou conosco, que precisam ouvir essas coisas, sabe, isso precisa ser sedimentado, precisam encontrar essa segurança. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento. Olha aí a sustentabilidade com o desenvolvimento. Agora o desenvolvimento, a sustentabilidade você tem, o desenvolvimento, ele suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Talvez você esteja aí batendo numa porta há um bom tempo que não se abre, não sei. Talvez você tenha um desejo, eu tenho vários, e o que só falta às vezes, é você se engajar com esse momento. Faça isso. Eu estou trazendo a minha semente, e eu quero convidar você que está pela internet, envolva-se com esse ministério, semeie nesse ministério, acredite, você tem direito a esse desenvolvimento com sustentabilidade. Venha, não deixe de semear, participe, porque com Deus tem me mostrado essa verdade, é para encher, é para transbordar, desenvolvimento com sustentabilidade. Vamos ligar aqui em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor, obrigado por esse projeto espiritual financeiro, sustentabilidade com desenvolvimento. Isso é para encher, é para transbordar. Conforme Filipenses 4,19, supridas cada uma das nossas necessidades, são recursos ilimitados, segundo a sua riqueza em glória. Provérbios capítulo 3, versículo 10, celeiros fartos e lagares transbordantes, recursos ilimitados, segundo a sua riqueza em glória, é para encher, é para transbordar. Lucas 6, 38 diz: dai, e dar-se-vos-á uma boa medida, que é recalcada, é sacudida, e também é transbordante, é para encher, é para transbordar. Eu recebo, Pai, recebo para a vida daqueles que semearam aqui presencialmente, que aqueles, Deus, que neste momento pela internet semeiam, que também recebam sustentabilidade com desenvolvimento, projeto financeiro espiritual, é para encher, é para transbordar, para a tua honra e para a tua glória.
Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Capítulo 4 deste livro maravilhoso. Os anjos ministram constantemente. Deus maravilhoso, Deus tremendo, majestoso, glorioso, rocha eterna, general do grande exército angelical. Continua falando aos nossos corações desta maneira peculiar de uma escola de capacitação e crescimento espiritual, da forma contundente com que tu tratas conosco, Pai. Queremos crescer na graça e no conhecimento. Eis-me aqui. Obrigado por este dia. Renova as minhas forças, manifesta a sabedoria. Eis-me aqui. Sou o que sou pela tua graça, a minha suficiência vem de ti. Amém. E amém. Glórias a Deus. Uma apostila quase que autoexplicativa, porque ela vai trazendo e pontuando todos os detalhes deste capítulo 4 aqui do livro, que está entre as páginas 65 e 79. E a introdução diz assim: por que tanta gente? Só colocar aqui na página, para já acompanhar junto do livro. Sabe que eu não te chamo aqui para ler o livro, eu gosto sempre de repetir isso. É importante a gente compreender que a Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual traz os livros do apóstolo, e muitas vezes, livros que nós já estudamos. Acredito que esse livro talvez seja a segunda vez que nós estejamos já estudando aqui, e vamos estudar outras vezes, porque é sempre de uma maneira como a palavra nos garante, né, que ela se renova de dia em dia. Então é sempre com uma didática de culto, uma dinâmica para estudo, para a forma direcionada de culto. Vez por outra a gente vai aqui ao livro, pensa alguma coisa, mas nós vamos hoje ouvir a voz de Deus com relação a estas grandezas, né, reveladas pela palavra e com certeza reproduzidas neste livro maravilhoso, que você deve ter na sua casa para ler e reler. Inclusive é saudável que você tenha uma coletânea. Nós temos quase 200 livros já publicados pelo apóstolo, e há poucos dias conversava com a nossa amada doutora Judite Zanata, e ela me dizia: bispo, já temos digitados mais de 300 livros. É que esse desenvolvimento, né, para que haja a publicação, realmente demora, tem umas questões de logísticas, né, de preparativos, de formatação, gráfica. Isso leva um tempo. Até o apóstolo sempre diz: um livro é como um filho, né? Geralmente todos os autores falam isso. Então ele leva um tempo de gestação, mas a parte digitada nós já temos aí, ou digitalizada, não sei como usaria melhor o termo, nós já temos, para você ter uma ideia, 300 livros. Olha que benção. Então você pode ter em casa a tua estante, né, com aquele legado, porque isso é que fica registrado. Mas vamos aqui avançando, e aqui a partir da página então 65, os anjos ministram constantemente. Por que tanta gente não crê no ministério dos anjos, se a Bíblia fala tão claramente a respeito? É uma pergunta que o apóstolo Miguel Ângelo faz. E aí a resposta está exatamente grifada aí na sua apostila. O maior inimigo dos cristãos é a sua própria carne, com sua mente natural, que os humilha e engana por meio da razão e da lógica. Ela aceita mentiras que impedem os crentes de crerem no reino de Deus, místico e sobrenatural, que a Bíblia revela. Tem muitas religiões aí, desculpe, isso não é intolerância, mas eu não sou religioso, eu sou cristão evangélico, é diferente. Eu sou um convicto das revelações da graça de Deus, mas os religiosos por si só, inclusive algumas orientais, então, né,
São místicas, muito misticismo. Isso é a forma como eles encaram. Mas apesar de ser místico e sobrenatural, é perfeitamente tangível e real. Completaria aqui, e você pode colocar isso. Se você quiser, escreva essa frase. Apesar de místico e sobrenatural, é perfeitamente tangível e real. Por revelação. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim, está escrito, né? Paulo repetindo a fala de Isaías, ele diz, está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E tem gente que fala, pode voltar ao versículo, tem gente que fala assim, bispo, mas a Bíblia é tão machista. Você está numa versão, porque tem uma versão que diz do coração do homem. Aqui veio o coração humano, né? Perigo, então vão querer colocar coração de todes. Que vergonha, né, irmão? Sabe que eu fiquei envergonhado um dia desses? A gente não gosta de falar de política aqui, mas nós não somos políticos, mas nós somos politizados, porque nós somos de uma sociedade. Sociedade é polis. Se você não vive em sociedade, você não vive numa polis. Então, polis vem de política. Todos nós somos, o ser humano, ele tem que ser politizado. E tem coisas que a gente tem que falar e defender, irmãos, mudando a letra do hino nacional, gente. Onde vai parar isso tudo? Me desculpe. Vamos ser mais brasileiros, vamos ser mais realistas, vamos ser mais humanos, pelo menos. Então, mas como é que a gente pode, né? Se você vê o mundo caminhar numa pegada dessa. Eu sei que tem um terço aí que eu aconselho vocês a lerem, antes de criticarem, dizerem que isso é intolerância e tal, antes, leiam o livro do apóstolo Miguel Ângelo, Os Quatro Mundos. Porque tem um terço de pessoas neste mundo que vem lá do inferno mesmo, irmãos. Isso está na Bíblia e é isso que nós cremos. Então nada disso vai nos assustar, mas vou lhe falar uma coisa. Os cristãos, os evangélicos, meus amados, vamos estar atentos a essas coisas. Não consigo às vezes conceber pessoas que dizem, eu sou evangélica, mas eu sou... Não combina. Não dá para ser duas coisas. Vamos entender que tem coisas que o mundo pratica que claramente são, desculpe, ridículas. E aí? E nós? A gente vai querer exigir? Minha mãezinha falava uma coisa que eu nunca esqueço, Bispo Marli. Minha mãezinha falava assim, meu pai também falava muito isso, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então o mundo não tem, a parte humana não tem nada de espiritual, nunca vai atingir esse ápice. Como é que vai aqui atender, né, que está aqui na nossa introdução, vai conseguir avançar no que espiritualmente é tangível, mais real, por revelação, se nem numa questão tão básica como é o hino nacional, a pessoa não se desperta e continua dizendo, eu sou, desculpe, vamos prestar mais atenção nessas coisas. Porque senão, irmãos, vai ficar que nem o povo lá, que Deus cegou o entendimento, como Isaías, vai ficar sem avançar nessa visão, entende, irmã Jandira? Vai ficar sem avançar. Nós estamos aqui para avançar. Paulo disse, nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam. Avançam, nós vamos avançar. E se nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Tem gente que pensa que esse versículo está se referindo a ir para o céu, ao céu, às grandezas do céu. Também. Mas isso também se refere à nossa existência aqui na terra. Sabe por quê? Porque o versículo 10 diz assim, mas Deus nolo revelou, já foi revelado. Deus já me revelou de maneira tão grandiosa como é no céu, que eu nem acredito mais. Olha só, hein? Você vai ficar bobo, desculpe. Minha mãezinha falava, você vai ficar bobo.
né? Ficar bobo não, meu filho. Vai ficar bobo com o que eu vou dizer agora se você não estiver no Espírito. Mas eu também não estou preocupado com os carnais, irmã Mônica, porque quem se preocupa com os carnais não tem tempo para se ocupar com os espirituais. Então eu vou falar. Os carnais vão ficar bobos com o que eu vou dizer agora. Mas eu nem acredito mais que o céu tem ruas de ouro e pedras preciosas como João viu no Apocalipse. Porque Deus já me revelou que com aquela visão de ouro, pedras preciosas, as ruas de ouro, os brilhos, aquela coisa gloriosa, era uma linguagem humana para nos mostrar como no céu é algo inimaginável. Porque esse bispo que vos fala, e digo isso com tranquilidade, menor de todos os santos, na carne, tem até vergonha, ingloriamente confesso, vou falar da minha carne aqui para vocês, não tem nada de carne aqui, mas vou lhe dizer, não eu, mas a graça de Deus comigo, eu sou um pesquisador, eu acordo e vou dormir pensando nas coisas do reino, pensando em melhorar, pensando em aprender, e um dia desses eu estava vendo o garimpo de diamantes, né, e encontraram uma pedra de diamante desse tamanho assim, eu não sei se alguém viu isso, eu falei, meu Deus, quantas vidas morreram por causa disso? Uma pedra de diamante desse tamanho, isso tem um valor incalculável, não sei dizer para você quanto vale, o que eu sei dizer é que João viu na ilha de Patmos, que no céu, né, as ruas, as pedras, você imagina uma rua toda de diamantes, toda de pedras preciosas, batidinha aquela pedra, você imagina, isso aí é uma visão humana, só para nós termos uma noção, quem é que vai precisar de ouro no céu, de pedras de pratas preciosas, irmãos? É algo que Jung dizia, né, o pai da psicologia, ele dizia, é transcendental, sabe? Mas é visível e real. Porque Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Então eu sei que é algo tão grandioso, é tão maravilhoso, porque se nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, então não é diamante, não é pedras preciosas, está entendendo? É algo. E agora? Bispo, mas você falou que tem a ver com essa terra também. Tem, faça uma remissão e coloque aí. Romanos 5, 14 a 17. Só estamos na introdução, hein? Depois a gente vai ler a apostila, que é autoexplicativa, ela vai só citando cada página do livro. Mas olha só, essa introdução para a gente amarrar aqui, ó. Olha o que acontece agora com a revelação, Alcides, da graça de Deus. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Ou seja, Adão pecou, entrou a carne, reinou a morte, separados de Deus. Por isso que o profeta disse, a alma que pecar, esta morrerá. Né? O salário do pecado é a morte. Então, essa questão toda ligada à carne, isso tudo foi o que vigorou desde o pecado de Adão até Moisés. O que é Moisés? Moisés é até o momento em que a graça de Deus é revelada ao apóstolo Paulo, daquilo que foi consumado na cruz do Calvário. Então Moisés é até Jesus nascer e vir ao mundo. Quando Jesus veio ao mundo, rompia-se tudo, apesar de Jesus cumprir a lei, porque Jesus nos dias de sua carne era o véu, mas o Espírito estava nele. Então ali já começava essa conexão, por isso os sinais, prodígios, as maravilhas, a glória deles acharem que inclusive Jesus já ia ficar por ali, e chegou o momento ali, e Pedro já queria matar o soldado com a espada. Vocês estão entendendo como é que a gente vai desenvolvendo e caminhando, a gente vai lá atrás, volta, para mostrar a você que agora, isso tudo revelado ao apóstolo Paulo, tem que fazer uma diferença na nossa vida. E aí nós temos que entender, e Paulo então esclarece isso à igreja dos Romanos. Ele diz, olha, reinou a morte desde Adão até Moisés. Ele diz, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. O que ele quer dizer com isso? Aqueles que desobedeceram, tal qual Adão. Aqueles que deram ouvidos ao diabo, porque nós tivemos os heróis da fé. Ele está citando esses. Ele diz, mesmo eles. E ele disse, mas tudo isso prefigurava aquele que havia de vir.
Depois o 15 ele vai desenvolvendo, ele diz: todavia não é assim, o dom gratuito como a ofensa, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom da justiça, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então isso vai convergindo agora para um ato, o ato de Cristo também justificar. Se por um pecado se desmembrou em tanta maldição, os 10 mandamentos que a carne transformou em 613 ordenanças, a lei mosaica, ele diz mais um para justificação. Agora olha o 17, olha como isso se desemboca. É o que o grande, saudoso pregador Billy Graham disse: a salvação nos leva para o céu, mas a santificação traz o céu para a terra. Eu tenho dito, a salvação tira o pecado do homem. A santificação tira o homem do pecado. Porque você vai santificando, você vai tendo os insights cada vez mais, o conhecimento tremendo. A pessoa vai crescendo, vai desenvolvendo, vai tomando músculos espirituais, irmãos. Aí sabe o que acontece? Ele diz assim: se reinou a morte por meio de um só, que é Adão, ele diz, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Por meio de um só, saber Jesus Cristo. Então, reinar em vida é estar dentro desta visão que está aqui na nossa introdução. Você começa a ver o que os outros não veem. Você começa a ter o que os outros não têm. Você começa a ser o que os outros não são. Você atinge o máximo. Você veja bem, você tem o livro, você tem aqui hoje com a dinâmica de culto, uma didática para culto, mas você tem também a oportunidade, às sextas-feiras que eu não faço ao vivo, eu passo, vocês podem ter certeza, eu passo geralmente 2 dias, quinta e sexta-feira, minha esposa, que é minha testemunha, está aí, editando o vídeo, cortando coisas que eu trato que são para serem tratadas aqui presencialmente, que pela internet já não vão funcionar tanto, e tornando essa mensagem ainda com um filtro para a internet. Olha que coisa maravilhosa. Quem nunca assistiu uma escola de capacitação reproduzido na internet, no canal de missões, precisa experimentar isso. Obrigado, Wesley, querido, que sempre me manda, né, os vídeos para eu poder editar. Tremendo, tremendo. Então já temos essas aulas, mas você veja bem, com esse filtro, né, porque você vai crescendo, vai recebendo, isso é maravilhoso, isso é magnífico, isso é muito gratificante, isso é muito, como eu posso dizer, é como eu digo às vezes para os líderes, temos muitos líderes aqui nos acompanhando, quando eu vou numa igreja local, que eu vejo a igreja local, sabe, Galvão, seguindo aquela rota apostólica, eu digo, olha, vocês são oxigênio para minhas veias espirituais. Eu não, a graça de Deus comigo, né? Está lá em 1 Coríntios 15:10, né? Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida, e glórias a Deus pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, que foi e tem sido usado por Deus para isso, né? Ela não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, é assim. Por isso que o bispo está aqui, escola de capacitação, irmão, você está num doutorado, um mestrado, uma pós-graduação, que você quiser chamar. Quem vai fazer isso acontecer desta forma é você. Quando pegar tudo isso, como você está fazendo, quando ler o livro, quando assistir a nossa resumo das sextas-feiras, é isso aí. Essa é a proposta de Deus para esse encontro de escola de capacitação e crescimento espiritual. Então, essa introdução, você vê, nós temos aí 5 versículos, né? Nós lemos praticamente aí, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, nós lemos agora há pouco Romanos 5, do 14 ao 17, 5 versículos, mais 6, para fechar a introdução. E aí, na continuação ainda, diz assim, é possível que tribulações venham à nossa vida. Claro, claro. Aqui não tem nenhum versículo para apoiar, você já pode colocar de cara João 16, 33. E aí diz assim, nós estamos ainda na página 65 do livro, diz assim,
nessas ocasiões é imperioso que nos mantenhamos confiantes e fiéis ao pacto da graça de Deus, confessando e recebendo as suas promessas. Vimos e sabemos qual é a posição espiritual da igreja de Jesus Cristo. Igualmente sabemos qual é a ação dos anjos na nossa vida. Então nós temos conhecimento de tudo isso, e é lógico que dia a dia, irmãos, às vezes você chega na igreja, você vem para a igreja, você está na igreja, você fez tudo certo, você entrou na igreja, você veio prestar um culto ao Senhor na igreja, e às vezes aqui na igreja, bispo, cuidado. Não, irmãos, nós estamos na melhor igreja, deixe-me te explicar, sobre a face da terra. E enquanto estamos sobre a face da terra, Jesus disse assim, o inimigo vem à noite e semeia o joio no meio do trigo. Hein? A complicação aí. Então, às vezes, na igreja, vem uma situação para te desviar. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo! Eu venci o mundo! Romanos 8,37, fechamos então com 7 versículos a introdução. Romanos 8,37 diz, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. 38 diz, eu estou bem certo. Você passa a estar bem certo, nada te demove. O apóstolo está falando esse mês do ministério angelical. Deixe-me dizer, nós temos igrejas locais conosco, eu sei que as que estão ligadas conosco, todas estão alinhadas, mas tem umas que não estão nem ligadas conosco, nem ligadas em culto nenhum, né? Não é só hoje. E estão pregando sobre o arrebatamento, estão pregando sobre a Arca de Noé, estão pregando sobre qualquer coisa, menos sobre o ministério angelical. Denominação Cristo Vive é tempo de ensinar sobre o ministério angelical. Aí cada um fica bem certo. Eu estou bem certo. Eu temo e tremo ao dizer isso a vocês, mas eu tenho que tratar isso com uma forma contundente. Eu estou ombreando o nosso apóstolo, graças a Deus, também na diretoria de missões, eu lido com as igrejas locais. Se você quiser saber qualquer situação sobre uma igreja local, desculpe, eu vou falar isso com humildade, mas é segurança do trabalho. Não pergunte a ninguém, pergunte ao bispo Daniel e pergunte à bispa Lídia. Nós somos os diretores de missões e primamos por isso, cuidamos com zelo, tratamos, fiscalizamos mesmo. Sabe? Nós estamos habilitados para dizer a você quem é e quem não é Cristo Vive. Quem está bem certo, porque tem que estar bem certo, irmãos. Porque no mundo passais por aflições, viu? Se não estiver bem certo, quando o barco balança para lá e para cá, muito crente cai do barco. Quando o diabo chega, igual chegou para Jesus lá no deserto usando a própria palavra, tem muito crente quebrando os dentes porque está comendo pão, pensando que é pão, mas no lugar é pedra, cheio de crente desdentado, com dente quebrado, porque mastiga pedra pensando que é pão. Está lá no iniciozinho de Mateus, quando o diabo falou para Jesus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse, não, porque está escrito. Então, irmãos, estou bem certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nada, nem do presente, nem os anjos, porque desculpe, tem principados e potestades do mal, que vão aparecer para a gente aí, que fica só fingindo que é da graça de Deus, fingindo que é anjo de Deus. Nós estamos bem certos, nós sabemos, nem anjos. Olha, estou com arrepios espirituais, irmão, desculpem, porque você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Cuidado, porque talvez vai ter gente chegando para você e dizer, eu vi um anjo, hein? E você vai ver que a vida espiritual daquela pessoa, desculpe, não está dando para ver anjo. Olha,
eu não estou aqui, desculpe, eu não estou aqui para brincar com você, estou aqui para alertar você. Repito mais uma vez, não eu, mas a graça de Deus comigo. O mundo caminha num traço degenerativo de perdição, de antro, de maldição. E nós precisamos estar bem certos. Aí nem anjos. Olha, nós estamos pregando sobre o ministério angelical, irmãos. Você já pensou? Nem eles, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, ele fala nada. Tem um outro momento em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, é bom a gente fazer essa remissão, que Paulo fala do anjo de novo. Eu acho interessante, porque Gálatas 1, 8 e 9, Paulo diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, hein? Aqui ele fala que nem se um anjo vindo do céu vos prega evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Porque você vai olhar e vai falar, peraí, esse anjo veio do céu. Claro que não, né? Se vindo do céu não pregaria. Paulo está fazendo aqui como um reforço. Ainda que aparentemente um anjo do inferno, não é do céu. Está entendendo a diferença? No 9, Paulo diz assim, o 9, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebeste, seja anátema. Está aí o sinal, cuidado. Às vezes tem gente que sai daqui espraguejando, batendo a porta, falando mal do apóstolo, falando mal do ministério, e muita gente fica indo atrás. Irmão, brigou com o apóstolo Miguel Ângelo, brigou com a graça de Deus, não, eu vou continuar aqui para amar, interceder e ensinar, mas para mim não é mais pastor, não é mais bispo, não é mais autoridade. Eu respeito todos os evangélicos, entendam bem, respeito a fé de todos, respeito às autoridades ministeriais, eclesiásticas, mas eu só me submeto a quem tem revelação da graça de Deus. E segue a revelação da graça de Deus. Vivendo a graça de Deus. Senão, seja anátema. Estávamos lendo, volta no que a gente estava lendo, só para o Romanos, né, 8, 38, que termina com 39, reforçando, né, dizendo que nem altura, nem profundidade, nada vai nos separar dessa revelação, desse amor de Cristo. Mas eu fecho a introdução com 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Só para a gente fechar com tudo isso que a gente foi levado pelo Espírito a mostrar aqui, porque a importância de nós estarmos certos, nós temos olhos espirituais para a gente entender o ministério angelical. Olha, você viu onde a gente passou? Tem gente agora que vai confundir com demônios, achando que é anjo vindo do céu, hein? Mas esmurra o meu corpo. Eu gosto porque Paulo vira o canhão para ele, né? Como canhoneiro, né? Servindo no 8º grupo de artilharia de campanha paraquedista, ficar na frente do canhão daquele é loucura, né? Mas Paulo entra na frente do canhão, eu entro agora também e digo, mas esmurra o meu corpo. Bate assim no teu peito, ó. Está escutando o barulho? Mas esmurra o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso é graça, isso é responsabilidade. Depois da letra A, diz ministração na hora da morte. Nós já falamos, inclusive, sobre isso em aulas passadas. Eu aconselho você a assistir na reciclagem, quando eu postar, já deve estar lá no canal de missões. Mas essa ministração é maravilhosa, e tem aqui os textos, e traz até conforto para nós, nessa segurança do contato anjo, ministrando, tratando em todos os momentos. Você tem os textos de apoio, e está entre as páginas 66 e 67, Lucas 16, 22, aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos, né, para o seio de Abraão. Você não é, tem gente que pinta, já viu que diz que tem um anjo da morte com uma foice, já viram? Dá um medo aquelas filmes, né? Aqueles filmes de terror e tal. Não, irmão, é um anjo. Imagine um anjo preparando tudo, levando, conduzindo ao seio de Abraão. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, exorta os ricos do presente século, não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na habilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então,
a nossa segurança em tudo está em Deus. O apóstolo vai fazendo esse paralelo aqui, não está nas coisas deste mundo, não está nas riquezas deste mundo, mas está na segurança em Deus. Essa ministração angelical é a frase que o apóstolo traz aqui na página 66. Ela acontece até na hora da morte. Atos capítulo 10, versículo 1 a 8. Nós não vamos ler, mas esse texto também pode ir passando do 1 ao 8 aí, ó. Vai mostrando Cornélio, o centurião, que era piedoso, pode passar, olha. Observou claramente a visão na hora nona, o anjo, possuído de temor, quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações, as tuas esmolas subiram. Então, essa vida com Deus é que o apóstolo enfatiza aqui. É muito importante você ter esta comunhão pessoal e personalíssima com Deus, que nós tratamos na nossa introdução, né, de maneira muito contundente. Depois o anjo ministrou a Pedro na prisão. Você sabe, um grande milagre, está lá em Atos capítulo 12, do versículo 6 ao 10, depois do 12 a 15, né, que os discípulos, os apóstolos, meu Deus, é terrível, quando você vai ver assim alguns filmes desses, como sofreram. Versículo 20, ide apresentando no templo, diz ao povo todas as palavras desta vida. Então, eles transmitindo a vontade. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Isso está aqui na página 71, você vai ver na sua apostila, e você que está pela internet, pode nos solicitar a apostila. Hoje já postei, inclusive, em PDF, a apostila dos nossos grupos de WhatsApp. Se você desejar participar do nosso grupo, Escola de Capacitação, do WhatsApp, mande uma mensagem para a gente solicitando, que eu, com o maior prazer, vou lhe incluir nesse grupo também. E também, se desejar a apostila, mande, solicite, que nós vamos passar a você também essa apostila, tá bom? Depois você pode acompanhar pelas páginas a explicação também do livro. O apóstolo vai mostrando que quanto mais alinhados, mais nós vamos ter acesso a essa vontade transmitida, ou seja, o próprio anjo vai trazer a você a vontade de Deus. Depois o anjo também traz o juízo de Deus, mostra em Atos 12, 22 e 23, que, olha, o povo clamava, voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Quer dizer, o anjo trouxe, olha só, hein? Terrível, terrível. Os anjos também podem ser acionados pela oração, claro, Mateus 26, 53. Então, está vendo aqui agora, a gente fez uma introdução que abordou com muita clareza toda essa necessidade que o apóstolo trata muito nesse capítulo, da nossa vida com Deus, sabe, da nossa intensidade, intensificação, em focarmos, né, exatamente na revelação da graça de Deus, vivermos a santidade. E agora aqui apenas distribuindo para você com a apostila, para você depois também fazer as suas pesquisas. Mas os anjos podem ser acionados, está claro aí, olha, acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Quer dizer, isso aí foi um chega para lá, né, que o Senhor deu, dizendo do poder que ele tinha, da autoridade, e também de ativar por meio de um contato com o trono da graça, com o reino que nós temos, o acesso à nossa vida espiritual, à nossa pátria celestial, e vem aí legiões de anjos poderosos. Os anjos operam em todos os nossos caminhos, Gênesis 32, versículo 1, Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Tomemos posse do nosso direito, Malaquias capítulo 3, versículo 6, Malaquias 3, 6, eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo ontem é hoje, é o mesmo, e hoje é o mesmo e será
para sempre. Então tomemos posse do nosso direito. Mesmo não vendo, cremos na existência. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Nós andamos por fé, não pelo que vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus capítulo 2, versículos 1 e 2, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Está vendo a confirmação de tudo isso de material que o Espírito trouxe às nossas vidas nesta manhã? Pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Apeguemos-nos com firmeza à palavra da verdade. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Esse texto de Hebreus, eu aconselho você a ler esse capítulo todo, e você vai ver que é tremendo, tremendo, porque esse contexto aí fala muito daqueles que desprezam, né? Conhecem a graça e depois, deixam rolar, deixa rolar. Terrível coisa, né? Depois Paulo vai falando aí nessa epístola, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, não resta sacrifício. Irmãos, vamos ficar alinhados, vamos ficar firmes na graça, com a visão do ministério angelical. Imagine, Cristo em nós, a esperança da glória, revelação da graça de Deus. Nada nos demove da qualidade de vida espiritual que nós temos, com acesso, domínio, poder, autoridade ao ministério angelical. Meu Deus, o diabo está amargurando lá no inferno, preso em algemas eternas. O inferno está pegando fogo, porque com você a coisa é diferente. Quando alguém disser, pode vir quente que eu estou fervendo, você vai dizer, venha frio, porque eu estou crescendo. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais uma estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha querida esposa Bispa Lídia, e essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Ao nosso Deus, toda a glória. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus. Jesus, Ele é o resplendor. Ele é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra,